De quantas maneiras a gente pode formar um número com 3 algarismos todos distintos entre si? Então, é um número, agora um número de 3 algarismos todos distintos. Número 2 que vem embaixo. Todos distintos entre si. Bom, uma abordagem inicial poderia ser a gente pensar da seguinte forma. Bom, vamos pensar que a minha decisão D1 é a escolha do algarismo das unidades. Minha decisão D2 seriam os algarismos da dezena. Minha decisão D3, o algarismo da centena. Tranquilo? Bom, minha decisão D1, ela pode ser tomada de 9 maneiras. De 10 maneiras, aliás, desculpa. De 10 maneiras. Pois o algarismo das unidades pode ir de 0 a 9. Então, minha decisão D1 pode ser tomada de 10 maneiras. Bom, minha decisão D2, os algarismos têm que ser distintos. Então, o algarismo da dezena tem que ser diferente do algarismo das unidades. Isso nos dá 9 possibilidades para o algarismo da dezena. Então, a gente teria 9 possibilidades aqui. E agora, um erro comum seria pensar que a gente tem 8 possibilidades para o algarismo da centena, pensando que ele só deve ser distinto dos algarismos das unidades e o da dezena. Mas por que isso é um erro? Falar que isso aqui possui 8 possibilidades. Porque, na realidade, o algarismo da centena ele tem uma propriedade, ele não pode ser 0. Porque se ele for 0, na verdade a gente tem um número com 2 algarismos, correto? Então isso aqui está errado. Qual que seria o método correto de se pensar aqui então? Um jeito é pensar assim, é o 0 que está dando problema? Vamos analisar os casos com 0 separadamente. Então vamos pensar que o algarismo das unidades é 0. Então a gente fixou esse algarismo aqui, como sendo 0. Quantas possibilidades a gente tem para o algarismo da dezena agora? Bom, o algarismo da dezena ele tem que ser diferente do algarismo das unidades. Então, a gente tem quantas possibilidades? 9, né? Ele só não pode ser 0, entre 0 e 9. Então, a gente tem 9 possibilidades para esse cara. Para o algarismo das centenas, ele tem que ser diferente do algarismo da dezena. E do algarismo das unidades ele já é, porque ele nunca pode ser 0 mesmo, né? Então, isso nos dá 8 possibilidades. Então, para esse caso com 0 no final, pelo princípio da multiplicação, a gente tem 9 vezes 8 possibilidades. Tranquilo? Beleza. Agora, vamos fixar o algarismo da dezenas como sendo 0. Então, a gente fixou esse cara aqui como 0. Tranquilo? Quantas possibilidades a gente tem para o algarismo das unidades agora? Bom, a gente tem 9, porque ele não pode ser igual ao da dezenas. E a gente teria 10 possibilidades iniciais, só que a gente exclui uma porque ele não pode ser 0. Que nos deixa com 9 possibilidades. E quantas possibilidades a gente tem para o algarismo da centena agora? Bom, o algarismo da centena tem que ser diferente de 0 e diferente do algarismo das unidades. Isso nos deixa com 8 possibilidades. Correto? Bom, agora a gente tem que analisar que esses casos são disjuntos, correto? Porque como os algarismos são distintos,
O zero ou está nas unidades ou está nas dezenas. Tranquilo? Então, pelo princípio da adição agora, a gente tem mais 9 vezes 8 casos de algarismos distintos. Tranquilo? Beleza. Bom, agora se o zero não está nem nas centenas nem nas unidades, ele não está de fato em lugar nenhum, porque ele não pode estar no algarismo das centenas. Então, quantas possibilidades a gente tem agora por algarismo das unidades? Bom, ele não pode ser zero, porque esse caso a gente já contou. Então, a gente tem 9 possibilidades para ele. Opa, ficou meio feio. O algarismo da dezena não pode ser zero, porque já contou esse caso. E não pode ser igual ao algarismo das unidades, o que nos deixa com 8 opções. E o algarismo da centena não pode ser igual nem ao da dezena, nem ao das unidades. Também não pode ser zero. Bom, isso nos deixa com 7 possibilidades. E esse caso aqui também é disjunto em relação aos outros dois, correto? Porque ele não possui nenhum zero, e os outros casos tinham zero, pelo menos na unidade ou na dezena. Então, pelo princípio da adição, a gente tem que os números com 3 algarismos distintos entre si seriam 9 vezes 8, mais 9 vezes 8 de novo, mais 9 vezes 8 vezes 7. Tranquilo? Que daria 81 vezes 8, que é 168. Beleza? Outra forma de se pensar nesse exercício seria tomando a decisão do algarismo das centenas primeiro. Bom, então vamos pensar assim. Nossa decisão D1 é o algarismo da centena. Nossa decisão D2 seria o algarismo da dezena. Nossa decisão D3 seria o algarismo das unidades. Desculpa. Unidades. Bom, quantas possibilidades a gente tem para o algarismo da centena? Bom, a gente sabe que ele não pode ser zero. Então, a gente possui 9 possibilidades para ele, correto? A gente tem as possibilidades de 1 a 9. Isso deixaria com 9 possibilidades. Bom, agora, o algarismo da dezena, qual que é a restrição que a gente tem para ele? Ele não pode ser igual ao algarismo da centena. Em compensação, ele pode ser zero. Então, de 10 possibilidades, que seria de 0 a 9, a gente exclui uma, que é a decisão que a gente tomou no algarismo da centena. Deixando o algarismo da dezena também com 9 possibilidades. Beleza? Bom, agora o algarismo das unidades, ele não pode ser igual nem ao algarismo da centena, nem ao algarismo da dezena. Mas ele pode tomar valores de 0 a 9, ou seja, 10 possibilidades, menos as duas que eu já tomei, que dão 8 possibilidades. Pelo princípio da multiplicação, nós temos então que o número de formas de se escolher esses algarismos importantes, de escolher o número de 3 algarismos distintos, é 9 vezes 9 vezes 8, que dá 81 vezes 8, que é 168 também. Que é uma abordagem bem mais simples e bem mais rápida. E por que isso acontece? Bom, essa é uma recomendação importante que eu posso passar para vocês, que os pequenos problemas, ou seja, decisões que são mais problemáticas, que nesse nosso caso era a escolha do algarismo da centena, ele já tem uma restrição por si só, elas devem ser tomadas primeiro. Por quê? Porque como a gente viu, se a gente deixar ela para depois, o exercício começa a ficar cada vez mais complicado. Então, uma recomendação é tomar primeiro. Tomar primeiro decisões mais
problemáticas. Como a gente viu nesse caso, ajudou bastante a gente tomar primeiro o algarismo das centenas em relação aos outros algarismos. Tranquilo? Bom, para finalizar, vou resolver mais um exercício aqui. Um exercício um pouquinho mais complicado, precisa de um pouquinho mais de raciocínio, que é o seguinte. Bom, a gente tem duas cidades, cidade A e a cidade B. E a gente tem duas ruas principais entre essas duas cidades. Seria essas duas vias aqui. E 10 vias secundárias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? E assim, eu quero saber de quantas formas eu, saindo da cidade A, eu posso chegar na cidade B de tal forma que o meu caminho não tenha alta intersecção. Ou seja, tipo, se eu passar por esse trecho aqui, vamos supor, eu descer aqui, eu não posso passar por ele de novo. Ou seja, eu não posso ficar subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Ou se eu passar por esse trecho aqui, por exemplo, eu venho, desço, aí venho pra cá, aí subo, aí venho pra cá, aí eu volto pra lá de novo, entendeu? Eu não posso fazer isso. Tudo bem? Então, de quantas formas a gente pode ir de uma cidade para outra com caminhos livres de auto-intersecções? Bom, vamos pensar assim. Partindo do ponto A, quantas opções eu tenho para seguir o caminho? Eu posso ir tanto para cima quanto para baixo, né? Então esse ponto me dá duas possibilidades. Beleza? Aí, vamos supor que eu subi, nesse caso. Eu estou nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele me gera duas possibilidades também. Eu posso tanto ir para frente quanto descer. Tranquilo? Vamos supor que eu desci agora. Bom, eu desci. Nesse caso, eu não posso nem voltar, porque se eu voltar para o ponto A, eu vou ter que pegar um dos caminhos que eu já tomei. E eu não posso nem subir de novo, porque os caminhos têm que ser livres de auto-intersecção. Então eu sou obrigado a ir para frente. Ou seja, parar nesse ponto aqui. Bom, a gente vê que nesse ponto aqui a gente tem duas possibilidades. E nesse ponto aqui a gente teria mais quantas possibilidades? No caso, 2. Agora vamos supor que eu tivesse indo em frente aqui, não tivesse descido. Pô, a gente teria ido em frente, chegado nesse ponto. E aqui eu poderia tanto descer quanto ir para frente. Ou seja, teria duas possibilidades também. Então a gente vê que para cada linha dessa, não importa se eu vim descendo a linha ou se eu vim do lado, eu vou ter duas possibilidades para cada uma delas. Tudo bem? Então a gente teria duas possibilidades. Para essa aqui a gente teria duas possibilidades também. Aqui a gente teria duas possibilidades. Duas possibilidades, duas possibilidades. Tananana. Chegando aqui, eu posso descer e ir para cá, ou posso ir direto, ou seja, a gente tem duas possibilidades também. Então a gente tem 10 linhas mais o ponto A, que a gente toma a decisão de ir para cima ou ir para baixo. Então a gente teria 2 vezes 2 vezes 2, 11 vezes, né? Seriam as 10 linhas mais a decisão que a gente toma no ponto A, que seria 2 elevado a 11 métodos de sair de A e chegar em B, que dão 2048 possibilidades. Tranquilo? Bom, esse é um exercício mais complexo, que existe um pouco mais de raciocínio, que tem bastante a cara de vestibulares como do ITA e do IME. Tranquilo? Bom, é isso aí, pessoal. Droga.